Este é mais um devocional diário promovido pela Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. E nós estamos na véspera do Dia dos Pais. E gostaria de meditar brevemente no texto de Provérbios, capítulo 17, o verso 6, que diz: "Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais." Gostaria de meditar e tecer assim alguns comentários, começando pela parte final do versículo que diz que a glória dos filhos são os pais. A influência que nós trazemos daquilo que foi a nossa experiência com os pais, a maneira como eles puderam ter uma aula prática a respeito da vida. E dou graças a Deus pelo meu pai, ele partiu já. Vão se completar 30 anos em novembro deste ano e as lições aprendidas com ele continuam gravadas na memória. O exemplo dele, a maneira como procurou cuidar dos filhos, a maneira como amava a minha mãe, e isso era patente, e tudo isso fez parte da nossa formação, mas a maneira como ele servia a Deus, se dedicava a Deus, é que fez com que todos nós pudéssemos também amar a Deus. E que diferença isso fez na vida, à medida que víamos a mão de Deus agindo. E tenho hoje os meus filhos, que conheceram o avô quando ainda pequenos, tendo em vista que quando ele partiu, eles tinham entre 5 e 9 anos de idade. Mas ainda assim, houve uma presença marcante. Mas agora a nossa experiência já é com os filhos dos filhos. E o que o texto diz é que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Entrei este ano com um neto. Em março nasceu o segundo neto. E agora o outro filho recebeu por adoção 4 filhos. E então o número de netos cresceu para 6. Os cuidados aumentaram. Tudo aquilo que cerca esse apoio aos filhos, tudo isso aumentou. Mas que alegria também desfrutar desse relacionamento com os filhos dos filhos e a maneira como reconhecemos que Deus é que nos abençoa. A palavra de Deus nos diz que os filhos são herança do Senhor e então aquilo que nós passamos para os filhos, particularmente a maneira como conseguimos passar o amor de Deus e o nosso amor a Ele em resposta a esse amor faz com que a vida possa ser pautada nas orientações que Deus dá através da sua palavra pelo amor, não com o sentido de obrigação, não com o sentido de peso, mas entendendo que Deus tem o melhor para cada um de nós. E o podermos transmitir isso para os filhos, aquilo que foi também recebido dos pais. Mas você pode dizer: pastor, mas os meus pais ou o meu pai teve certas dificuldades na vida. Que tudo isso possa ser também lição, onde se extraia o que é positivo e aplique-se, e que se possa evitar repetir os mesmos erros e assim corrigir essa herança que é passada de pai para filho, de tal maneira que a bênção do Senhor possa alcançar geração após geração. E a promessa da palavra de Deus é de que o amor de Deus, ele visita as suas bênçãos nos filhos em 1000 gerações. E assim que essa seja a experiência de cada família, de crescer no conhecimento do amor de Deus, na vivência desse amor, transmitindo esse amor geração após geração aos filhos
netos, bisnetos, debaixo do cuidado de Deus. Que Deus abençoe a sua família. Um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Amém e amém.